Começo por saudar todos aqueles que nos acompanham pela internet. Não se esqueçam de orar por nós. Vocês também estão nas nossas orações. E não se esqueçam particularmente de orar por aqueles que ministram a palavra de Deus, para que Deus lhes dê graça e sabedoria. Estamos na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Ui, está-me a dar a tosse. E nós vamos ler a partir do versículo 1. E aproveito para mandar também um abraço para o irmão Alberto e para a família em São Paulo, no Brasil. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima, na glória. E a minha oração é que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura e ao estudo que vamos fazer da sua palavra. E vamos desde já ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração e estudo das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, agora começando o verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Eu já ouvi pessoas dizendo que não me preocupa o que dizem de mim, o que possam pensar sobre a minha pessoa, que eu seja um Zé Ninguém. O importante é a glória do Senhor. Bom, eu não sei se você já escutou isso, eu mesmo já falei algumas vezes nesse tipo de humildade, mas a palavra de Deus, as Escrituras, nos ensinam em Provérbios capítulo 22, no primeiro verso, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que ouro e prata. A reputação tem um preço inestimável. E olha só que não foi apenas a pregação e as orações do apóstolo Paulo que ele ganhava as pessoas a Cristo, mas o impacto da sua vida que causava às pessoas. A sua reputação, o respeito que ele impunha por sua atitude, conduta, modo de falar, de agir, de acompanhar e dar atenção às pessoas. Tudo isto cativava as pessoas. Alguém já disse que uma boa reputação é uma moeda de grande valor, gasta para a glória de Deus. E assim tem que ser, usada para causar impacto,
para atrair as pessoas. Como ilustração daquilo que podemos dizer do verso 2, aqui de 1 Timóteo capítulo 3, nós podemos ir ao Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel. Quantas lições podemos extrair daqueles reis, daqueles dias. Veja que Saul temia a Davi. E por que isso acontecia? Porque o Senhor era com Davi e havia se retirado de Saul. Veja o que diz o capítulo 18 de 1 Samuel, no verso 12 até 15. Davi lograva bom êxito com todos os seus empreendimentos. Por isso que Saul temia ao rei Davi. E a respeito de Davi, nós podemos destacar o verso 30 do primeiro capítulo, no capítulo 18 de 1 Samuel. Davi se conduzia mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado, respeitado. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. E o Senhor pôs temor, respeito sobre todas aquelas gentes. 1 Crônica 14, no verso 17. 1 Crônicas 14, 17. Veja que o procedimento irrepreensível de Davi incluiu medo ao outro rei, ao antigo rei Saul, quando Deus o abandonou, pois ele havia desobedecido a Deus. E toda vez que Saul encontrava com Davi, talvez ele lembrava dos bons tempos que ele andava com Deus, conhecia a Deus, foi chamado por Deus, escolhido por Deus. E isso o incomodava, e isso trazia medo, temor, pois a reputação de Davi crescia e a sua reputação de Saul cada vez mais em decadência. Isso porque ele desobedeceu a Deus. E veja só, a inveja, o orgulho, a vontade própria haviam custado o seu reino, a sua carreira. E ele agora estava preterido, no lugar dele veio então Davi. Você pode ver e conferir no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no verso 11 e 12, ou mesmo no capítulo 15 desse mesmo livro de Samuel, no capítulo 15, verso 21. Muitas vezes ele fez concessões ao povo para assim estar de bem. Um político tipo dos nossos, daquele que quer agradar a todos. Infelizmente, Saul representa igrejas que fazem concessões, crentes que fazem concessões, e assim abrem brechas para todo mundanismo entrar em sua vida. Eles fizeram concessões e Deus não se agradou. Pense bem nas concessões, naquilo que você está se permitindo, se aos olhos de Deus isto está sendo agradável ou não. Desobediência, orgulho, luxúria, roubam, tiram tudo aquilo que você conhecia de Deus, a comunhão que você tinha com os irmãos, com a igreja, vão te afastando cada vez mais. Saul se afastava cada vez mais de Davi, e Davi tinha que fugir, pois a sua vida estava em risco. Agora deixa eu te fazer uma última pergunta. Você está envolvido em algum escândalo que possa trazer descrédito ao nome do Evangelho, nome de Cristo? Pode estar blasfemando da palavra de Deus, você que carrega uma Bíblia. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 3, não dado nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Atos 24, lá no verso 16, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Essa deve ser a postura de cada um de nós. Ter uma vida reta, honesta, uma vida que chame a atenção dos outros, cause impacto, não só pelo seu discurso. Muitas vezes a nossa palavra pode ser inconveniente na hora errada,
Mas a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, no tempo certo, na oportunidade correta, para apresentar o Evangelho da salvação às pessoas. As pessoas, antes de desejar esta salvação, precisam ver a salvação na nossa vida, a transformação na nossa vida, numa pessoa que espelha um pouco daquilo que é Cristo o Senhor. Pois o servo vai querer andar junto com seu mestre e assim ser parecido com ele. Posso lhe dizer e te garantir mais uma coisa, que não há nada que cause mais medo numa pessoa que faz concessões do que é ver a vida de uma pessoa irrepreensível, uma pessoa com uma reputação ilibada e que representa exatamente a piedade. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê este desejo ardente de andar com Ele. Amém. Vamos procurar remir o tempo e eu venho aqui já agora porque ainda vou falar sobre o versículo 1, um pequeno pensamento que eu espero que seja marcante para todos nós. O versículo 1 diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Eu quero-vos falar de desejos. Sabem que há bons desejos e maus desejos. E neste caso, o apóstolo Paulo está a falar da importância de se ter um bom desejo. Excelente. Que é desejar, neste caso, o episcopado. E eu quero-vos começar por dizer que os pais muitas vezes são responsáveis por os filhos não terem bons desejos e terem maus desejos. É lamentável, mas é o que é. Já algum dia paraste para perguntar porque é que para a maioria das pessoas um jogo de futebol é mais apaixonante do que uma reunião de oração como a que tivemos há bocado, antes de estarmos no estudo bíblico propriamente dito? No entanto, os registros comparativos da assistência que há num jogo de futebol e num culto de oração são evidentes. Ok? Não vou estar aqui com grandes discursos, vamos a factos. Ou poderíamos perguntar de outra maneira: porquê é que ser presidente de uma nação é mais apelativo do que ser ancião numa igreja? Ou bispo, ou presbítero, ou pastor? E eu dizia, os pais são os culpados. Sabem porquê? Eu podia desenvolver isto até à exaustão, não vou fazê-lo agora, porque também não tenho tempo. Mas, quando eu digo que os pais são os culpados, é porque os pais, quando os filhos são pequenos, dizem-lhe assim: coma sopa! Coma sopa que é para quando fores grande, seres presidente. Eu nunca vi um pai dizer assim: para quando fores grande, seres ancião. Coma sopa para ser presidente? É esse o padrão que o pai tem para o filho? Isto dá que pensar. Isto dá que pensar. Quem diz presidente diz outra coisa qualquer. O que eu quero chamar a vossa atenção também é que as crianças, muitas vezes, na maior parte dos casos, elas são muito afetadas pela vida dos pais. E elas têm a tendência para imitar os pais. E têm a tendência para gostar daquilo que os pais gostam. Isto é muito importante, ok? Podia ficar aqui muito tempo a falar ao longo desta linha, mas isto é verdade. E podia-vos citar exemplos impensáveis de gostos que alguns jovens adquiriram e que, se tivessem crescido noutro ambiente que não naquele onde cresceram, nunca teriam esses gostos. E há alguns gostos que são assim meio estranhos. Foram afetados pelo pai, ou pela mãe, ou pela família. Porquê é que uma carreira de negócios, uma carreira de sucesso no mundo dos negócios, é mais atraente para a maioria do que ser missionário?
Por que será? Deus teve um filho. E sabem o que é que ele quis que o filho fosse? Missionário. O primeiro missionário foi o Senhor Jesus Cristo. Aliás, ele é chamado apóstolo na carta aos Hebreus, que quer dizer, a palavra apóstolo é a palavra grega, a palavra latina é missionário, são palavras sinónimas. Porque é um enviado, foi um enviado, como vocês sabem. Os cristãos muitas vezes desencorajam os filhos de irem para o campo missionário. E ficam contentes e até vaidosos e orgulhosos por verem-nos subir na hierarquia social, em carreiras aqui neste mundo. Isto dá que pensar. Porquê é que um documentário, ou um programa televisivo, de entretenimento, ou coisa que o valha, porquê é que é mais cativante do que o estudo da Palavra de Deus? Porquê é que o estudo da Palavra de Deus não é cativante? Mais cativante do que tudo aquilo que é para aí oferecido? Isto dá que pensar. Eu dei graças a Deus, ontem o Dário pregou nas Fontainhas online. E eu gostei muito daquilo que ouvi. E tive a ocasião de dizer no fim que a Bíblia é comparada a um martelo, também chamado ferro, a um machado, também chamado ferro. E a Bíblia diz que se o ferro for embutido, se não for afiado, não corta. E há muita gente a usar este machado de forma embutida, sem o afiar. Isto tem que ser afiado. A Bíblia tem que ser afiada. Não estou a dizer que a gente vai alterar nada na Bíblia. Mas o afiar da Bíblia tem a ver com vários pormenores, que agora não tenho tempo para estar aqui a explicar. Mas tem a ver com vários pormenores muito importantes. É preciso saber usá-la. Como é que a mesma Bíblia, ou a mesma passagem da Bíblia, pode causar um efeito numa determinada circunstância, ou não causar, e noutra circunstância causar? Pensem no assunto. Porquê é que as pessoas estão dispostas a fazer por dinheiro o que não estão dispostas a fazer por amor do Senhor? Uma outra pergunta muito importante. Muitos são incansáveis nos trabalhos onde participam, mas são letárgicos, irresponsáveis quando se trata da obra de Deus. Isto dá que pensar. O apóstolo está aqui a falar no bom desejo. Quando andamos por fé, tudo muda. Mas muda mesmo. Passamos a ter uma visão, como dizem os oftalmologistas, 20/20, perfeita. Em termos espirituais, claro. Porque nós passamos a ver as coisas como Deus as vê. E este é o problema de muitos. É não verem as coisas como Deus as vê. E nós precisamos de ver as coisas como Deus as vê. Passamos a valorizar, por exemplo, a oração como um privilégio indescritível que Deus nos dá por termos uma audiência direta com o soberano do universo. Vemos que para Deus, um bispo, um ancião, um presbítero, um pastor numa igreja é mais importante. Deus, para ele, significa muito mais do que ser governante de uma nação. Então, alguns esfalfam-se para serem governantes da nação e não sabem o que perdem. Sabem o que é que Spurgeon um dia disse? Se Deus chama um homem para ser missionário, seria uma tragédia vê-lo bebar-se para ser rei. Seria uma tragédia. Nós estamos num mundo em que vivemos num mundo da irrealidade. Eu não sei se vocês têm a noção disso. Ainda há bocado eu vinha com o Carlos e com a Ana Teresa na viagem para cá e eu dizia assim, e eu até dizia-lhes assim a eles, em tom de desabafo, eu nem sei o que é que ando aqui a fazer, porque isto não é para mim. E depois eu disse, não, eu disse isto, mas eu sei o que ando aqui a fazer, Deus quer que eu esteja cá.
Porque ele tem um plano, ele tem uma missão. Mas compreenda o que eu quero dizer. Este mundo não é o que aparenta ser. Isto é um mundo fictício. Este mundo é um mundo de ilusão, não é um mundo real. A televisão, por exemplo, vende-nos uma terra encantada de realidade. E a Bíblia tem a chave para uma vida plena, satisfatória, de gozo completo. Estamos dispostos a gastar-nos e deixar-nos gastar pelo Senhor e pela Palavra de Deus mais do que por um empreendimento qualquer deste mundo? E será que nós reconhecemos que a igreja local para Deus é mais importante e o seu povo do que o maior império do mundo? Os desejos, bons e maus desejos. Em que é que nós vamos apostar? Nós podemos ter bons e maus desejos. Sabem que o irmão Sobral, quando cá estava, ele dizia muitas vezes: eu tenho medo é do que gosto. Porque daquilo que eu não gosto eu não tenho medo. Ele estava-se a referir aos maus desejos. Aos maus desejos. Eu tenho medo do que gosto. Porque daquilo que não gosto eu não tenho medo. Mas nós temos que apostar nos bons desejos. Não vou agora aqui entrar em pormenores, mas ainda há pouco tempo tive uma conversa com alguém sobre esta batalha dos bons e dos maus desejos. E qual é o segredo para vencer os maus desejos? Tiago disse isto no capítulo 1, versículos 14 e 15, cito: cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejo. Tentado pelo desejo ardente, que é o que quer dizer concupiscência. Concebido dá à luz o pecado. Uma vez concebido, esse desejo dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. E nós queremos é vida. Vida abundante. Cuidado com os desejos da carne, dos olhos, de uma vida sem Deus. A soberba da vida é uma vida sem Deus. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo, entenda-se, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Desejos da carne. Tomem atenção a isto. As obras da carne são, e nós de vez em quando temos que parar nisto para sermos confrontados com isto. Prostituição. Pensem nisto. Isto não está aqui por acaso. Impureza, lascívia, idolatria, isto está em Gálatas 5, 19 a 21. Feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Há muitas mais. A Bíblia não só descreve os maus desejos, como ordena que os combatamos e vençamos. Porque os que são segundo a carne, diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículos 5 e 6, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Conhecem aquela expressão mata ou morre? Mata ou morre. Não há hipótese. Ou matas isso, os maus desejos, ou vais morrer. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isto lemos em Colossenses 3,5 e Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Ok?
Quais são os desejos que devemos ter? Bem, temos aqui um desejo excelente nesta passagem. Olha, o Salmo 38, o salmista dizia assim no versículo 9: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Isto é paradigmático, atenção. Todo o meu desejo está diante de ti. Não é, tu não estás a ver, eu agora estou a dizer uma coisa que tu não... A gente nem fala nele, não é? Todo o meu desejo, cada desejo diante de ti. Acima de tudo, desejo pelo Senhor. O Salmo 145, versículo 19 diz assim: Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ele cumprirá ou satisfará o desejo dos que o temem. Em Provérbios 10, 24 nós lemos: o desejo dos justos, Deus o cumprirá. E depois em Provérbios, o sábio Salomão dizia isto no capítulo 13, 19: o desejo que se cumpre, ele cumpre o desejo do justo. E depois ele diz assim, Salomão: o desejo que se cumpre deleita a alma. O desejo da carne, e pelo desejo da carne, sabem o que é que faz? Definha a alma. Em Provérbios nós lemos: o Senhor satisfez-lhes o desejo, que era mau. O Senhor satisfez-lhes o desejo, fez, porém, definhar a sua alma. Mas o desejo do justo, o Senhor o cumpre, e o desejo que se cumpre deleita a alma. Em Isaías 26, 8 nós lemos que no teu nome e na tua memória, no teu nome e na tua memória eu lembrar-me de ti, está o desejo da nossa alma. O desejo que nós devemos ter, irmãos, isto é difícil estar a falar nisto, mas eu tinha que falar nisto. O desejo, em suma, que devemos ter é agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. Este deve ser o desejo que nos deve nortear. E todos os outros desejos devem derivar deste desejo principal: agradar ao Senhor. Por isso é que o apóstolo Paulo, e cada vez o compreendo mais, dizia: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Quero ser-lhe agradável. Irmãos, vamos apostar nos bons desejos e não nos maus? Acerca de Salomão, no segundo livro das Crónicas, capítulo 8, versículo 6, a dada altura, e isto tem aqui várias coisas, lemos assim: tudo quanto, conforme o seu desejo, Salomão quis edificar. Desejo de edificar e não destruir. Porque o mau desejo destrói, mata, traz morte. Desejo de ter comunhão com os irmãos. Ainda hoje eu dizia ao Carlos e à Ana Teresa que estava muito contente de os ter cá. Romanos João 11 diz assim Paulo: desejo ver-vos. Eu também desejava ver-vos. Desejo ver-vos, bom desejo, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados ou consolados. Desejar ver os irmãos, não só para vê-los, mas para trazer-lhes alguma consolação, para trazer-lhes alguma dádiva espiritual, algum enriquecimento, alguma coisa que eles possam aproveitar de nós. E no capítulo 15, versículo 23 da mesma carta aos Romanos, ele dizia: agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos, grande desejo de ir ter convosco. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ele disse isto: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Grande desejo de ver o rosto dos irmãos. Só mais 2 pontos. Desejo de ver almas salvas. Nós, irmãos, devemos ter este desejo
de ver almas salvas. Irmãos, Romanos 10:1. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. O bom desejo do meu coração é para a sua salvação. Desejo de ver almas salvas. E por último, que este desejo nunca se aparte de nós. Todos eles, os bons. Filipenses 1:23. De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Desejo não consigo, se parte de nós. Eu gostava de fazer um inquérito, perguntar a cada um, mas é sério, mas individualmente, sozinho, cada um sozinho. Eu não queria que me respondesse a mim, mas ao Senhor. O inquérito era este. Desejas partir neste momento? Pensa. Vou só acrescentar um desejo que acho que o Carlos não falou, que é o desejo de 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo 2:22, que ouvimos falar já vários tipos de desejos, bons e maus, aqueles que é mata ou morre, desejos de edificar, desejos que o Senhor mostra que são para bênção ou para destruição, mas este é um daqueles que são desejos que é para fugir, e há desejos que de facto nós devemos fugir, e aqui o apóstolo Paulo, como nós conhecemos bem, ele diz: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. E então era só este pequeno complemento de desejos que nós devemos fugir, e que, como sabemos, há desejos bons, excelentes, maus, e é o que ouvimos, e é bom repetir, mas só acrescentando que este é um daqueles desejos que deve-se fugir, que é os desejos da mocidade. Pronto, e com isto não sei se há mais algum irmão que queira, senão terminamos. Pronto, então vamos terminar com a oração. Vamos então ficar de pé. Nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Pai, pelo facto de tanto que nos podes ensinar através da Tua Palavra, e ajuda-nos a cada um de nós a ter desejos excelentes, desejos Teus, conforme a Tua Palavra. Te agradecemos porque de facto trouxeste-nos aqui, e o desejo daqui estar já é um bom e um excelente desejo. Ajuda-nos a nós a termos cada vez mais sede e a desejar cada vez mais estar na Tua presença, ouvir-te, conhecer-te, e enquanto aqui estamos, ajuda-nos a usufruir deste livro fantástico que nos deste, esta não só memória ou gravação ou recordação, mas de facto é a palavra viva, que muitos procuram e não encontram. Muitos desejam e ignoram, mas damos-te graças porque Tu nos mostraste, deste-nos o desejo da salvação, e ajuda-nos agora a ter o desejo de que a Tua salvação também chegue a outros, e ajuda-nos e abençoa-nos na Tua obra, porque ela é Tua, não é nossa. Ajuda-nos a sermos cada um de nós missionários em todo o lugar, a começar pelas nossas casas e estendendo para além fronteiras e além delas. Abençoa cada irmão que aqui está, nas suas necessidades, nas suas lutas, e ajuda-nos a servir-te em tudo e ter este desejo de serviço. Que nos guardes em bem, que nos guardes também no resto desta semana, e em tudo isto nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.